Isso nós vamos estar lendo em Ezequiel, capítulo 37. Até que hora? 15 para as 11. 15 para as 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Do versículo 1 até o versículo 10. Nós lemos assim, na palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face, do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Somente até aqui. Que o Senhor, em sua graça, nos abençoe e nos ajude a compreender e a aplicar a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Nós pretendemos tratar de um assunto que é muito falado hoje, mas ele é muito falado de maneira errada, e ideias muito erradas são ditas a respeito desse assunto, que é o assunto de avivamento ou reavivamento. Muito se fala nisso hoje, muito se fala em igrejas avivadas ou reavivadas, e se tem uma ideia muito errada em relação a isso. Por exemplo, tem-se a ideia de que uma igreja avivada é uma igreja que tem um grande número de pessoas, que tenha milhares de pessoas, 1.000, 2.000, 2.000 pessoas reunidas. E não é bem isso que é uma igreja avivada. Não é bem isso que é um reavivamento. Um reavivamento pode produzir isso, mas isso em si não é um reavivamento. Existe as pessoas que têm ideia que igreja avivada é uma igreja que tem barulho, onde as pessoas gritam, onde as pessoas batem palma, onde as pessoas cantam. E isso não é avivamento. A
gente pode deixar isso bem claro, que isso não é avivamento, isso não é reavivamento. Porque muitas das vezes essas pessoas gritam, essas pessoas batem palmas, essas pessoas cantam. Mas na hora que a palavra de Deus é ministrada, na hora que a palavra de Deus vem ser falada, essas pessoas começam a se distrair, a olhar cada um para um lado, ou muitas das vezes saírem das reuniões e ir para fora. Então isso não é avivamento. É outra coisa, mas não é avivamento. Existem muitas pessoas que têm uma ideia de que avivamento é você ver coisas sobrenaturais, ver curas acontecendo, ver as pessoas caídas, possessas de espírito maligno, ver as pessoas sendo curadas, ou ver as pessoas falando de milagres que aconteceu com elas. Também isso não é avivamento. Isso não tem nada a ver com o avivamento que a palavra de Deus verdadeiramente ensina. E o nosso desejo é colocar isso aqui, trazer os princípios básicos para realmente acontecer um avivamento nas nossas vidas, primeiro, na minha vida como cristão, como servo de Deus, e também na vida de uma igreja local. E se não for seguido esses princípios aqui, que é mencionado aqui nesse texto, não haverá avivamento. O texto que nós temos lido de Ezequiel foi escrito por volta do ano 590, 580, antes de Cristo. Ele fala depois, mas é antes de Cristo. Ezequiel foi um profeta na época do exílio. Na época que o rei Joaquim, ali no livro dos reis, é levado cativo, ele e o povo de Israel, para a Babilônia. E o profeta Ezequias, quando ele estava por volta dos seus 30 anos, ele era da família sacerdotal, e era a época onde ele iria inaugurar o seu sacerdócio, começar a exercer o seu sacerdócio, dedicar a sua vida a partir dos 30 anos. Um sacerdote, alguém que era da família do sacerdote, tinha que dedicar exclusivamente a sua vida ao templo, à obra de Deus, ao trabalho de Deus. Mas ele estava ali na Babilônia, estava longe do templo, estava longe do ritualismo religioso. Mas é justamente nessa época, aos 30 anos de idade, que ele é chamado para ser um profeta de Deus. E espiritualmente falando, começar a exercer o seu ministério sacerdotal, onde o ministério sacerdotal incluía também transmitir o recado de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus para o povo. E nesse texto que nós lemos, isso é uma profecia relacionada à nação de Israel, porque no versículo 11, o texto nos diz: então me disse, filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel. O povo de Israel é que é figurado aqui nesse vale de ossos secos. E essa profecia desses ossos secos voltando a ter vida, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos, e muitas das vezes nós não estamos observando. Porque a nação de Israel é o ponteiro de Deus no relógio, no cronograma dele. Então, tudo que está relacionado ao povo de Israel está relacionado indiretamente com a igreja. E indiretamente indica que a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja está muito próxima. E nós estamos vendo essa profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Israel sendo novamente reavivado, novamente se tornando uma nação. No ano de 1948, o povo de Israel foi colocado novamente como uma nação, foi reconhecido novamente como uma nação. E algo que tinha ficado quase 2000 anos, depois que Jerusalém foi invadida pelo general Tito e os israelitas, os judeus, foram espalhados pelo mundo, Israel ficou sem uma nação.
longe da terra prometida, e estava assim, como um vale de ossos secos. Ninguém, em sã consciência, olhando para no sentido material, no sentido lógico da coisa, iria dizer, antes de 1948, que Israel iria voltar a ser uma nação. Foi devido a esse fato que surgiu muitas heresias em relação à igreja, substituindo a Israel no plano de Deus. E quando Israel volta a ser uma nação novamente, e profecias bíblicas relacionadas ao povo de Israel começam a se cumprir, então as pessoas começam a abandonar essas heresias e começam a aceitar novamente o cumprimento dessas profecias. Então Israel é como se estivesse hoje aqui nessa última etapa, onde a pele sobrevém sobre os nervos e sobre as carnes, mas ainda falta entrar no Espírito. Ele foi reavivado como nação, mas precisa ainda acontecer a conversão nacional de Israel ao Senhor Jesus. E isso vai acontecer somente quando ele voltar em grande poder e glória. Ele vem arrebatar a igreja, vem o período da tribulação, e no final da tribulação ele volta com a igreja para estabelecer o reino de paz por 1000 anos. E ali, ao voltar, quando o povo de Israel ver o Senhor Jesus Cristo, aqueles a quem eles transpassaram, se cumprirá literalmente essa profecia. Mas o que isso tem a ver com avivamento? Você pode estar se perguntando. Tem muito a ver. Porque podemos pegar esse texto e aplicar em nossa vida. Eu posso pegar esse texto e aplicar na minha vida. Eu posso pegar esse texto e aplicar na igreja local. Eu posso pegar esse texto e aplicar no evangelismo. Porque ele tem aplicações para cada uma dessas áreas. Então, precisamos entender esses princípios aqui. O primeiro princípio: existe a necessidade de nós termos uma visão, eu e você, termos uma visão real da decadência do povo de Deus. Observe como que o texto começa: veio sobre mim a mão do Senhor. Então, a mão de Deus veio sobre Ezequiel. E o Senhor me levou em espírito. Ou seja, existe a necessidade de nós estarmos em espírito. É impossível qualquer cristão renascido, estou falando de cristão, de crente renascido, entender a real necessidade do povo de Deus, se ele estiver na carne. Se ele estiver deixando a sua carne, a sua natureza pecaminosa ter predominância em sua vida, dificilmente ele vai entender a sua real necessidade espiritual. E dificilmente ele vai entender a real necessidade do povo de Deus. E muitas das vezes, influenciado pela carne, ele tentará atrair a carne, adotando métodos meramente humanos, para ter uma aparência de avivamento. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E eu creio que a nossa postura deve ser essa, de pedir ao Senhor: Senhor, que a sua mão venha sobre nós. Senhor, que a sua mão me leve o meu espírito a entender a real necessidade do seu povo, que o seu povo realmente está precisando. Senhor, que a sua mão venha levar-me venha me revelar, venha me mostrar a real necessidade das pessoas que ainda não são salvas, das pessoas que ainda não são cristãs, e que possa me mostrar e eu buscar colocar essa necessidade em prioridade em minha vida. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre ele e o levou em espírito. Agora observe o que a mão do Senhor o levou. Para onde a mão do Senhor o levou? O levou para o meio de um vale de ossos secos. Eu fico imaginando essa cena.
um pasto verdejante, não para um lugar onde tinha vida, onde tinha flores, onde tinha fartura. Não, leva ele para um vale cheio de ossos secos, um vale que falava de morte, um vale que falava de destruição, um vale que falava de miséria. E é interessante que é uma visão que só pode acontecer com alguém que se dispõe realmente a ser controlado pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. A real necessidade de uma igreja local, a minha real necessidade espiritual e a real necessidade de um pecador perdido que se encontra longe da presença de Deus, ela só pode ser entendida por alguém que está cheio do Espírito Santo. Se eu e você não procurarmos enchermos do Espírito Santo, nós não vamos ter uma visão real da nossa própria necessidade espiritual. E nós não vamos poder ver a real necessidade de uma igreja local. E nós não vamos poder ver a real necessidade das pessoas que estão sem Cristo. Nós devemos fazer isso, encher-nos do Espírito Santo. Quando eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele veio habitar em nós. Ele veio habitar na minha vida e Ele veio habitar na sua vida. No momento em que você creu. Agora há necessidade de nós não pedirmos para o Espírito Santo vir habitar em nossas vidas. Não, Ele já habita. Mas há necessidade de nós deixarmos Ele controlar a nossa vida. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, a palavra de Deus ela mostra ali como que é uma vida controlada pelo Espírito Santo e uma vida controlada pela carne. As obras da carne em contraste com o fruto do Espírito Santo. E se você analisar ali, colocar ali na sua vida, pegar a sua vida e analisar de acordo com aquele texto, claramente você vai entender se a sua vida é governada pela carne ou se a sua vida é governada pelo Espírito Santo. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou vazio, ele habita em você, mas ele é vazio. Para Ezequiel ter esse conhecimento, Ezequiel precisou da mão do Senhor. Ezequiel precisou de estar em espírito. E eu e você precisamos fazer o mesmo. É uma visão que não se caracteriza pela teoria. Não é teórico. Isso aqui não é aprendido em universidade teológica. Isso aqui não é aprendido em seminário. Isso aqui não é aprendido em escolas filosóficas. Não. Isso aqui é aprendido na prática. Isso aqui é aprendido através de vidas de oração. Isso aqui é aprendido através de vidas de submissão à palavra de Deus. Isso aqui é aprendido através de vidas consagradas, dedicadas ao Senhor. E observa bem isso. O Senhor o levou a um vale. Ele viu o vale cheio de ossos secos. Ele foi deixado no vale de ossos secos. Observe que o texto diz, e me pôs. Ele não somente viu, mas ele foi deixado ali. E não somente isso, ele andou, ele caminhou no meio daquele vale de ossos secos. Nós estamos vivendo numa época em que estamos tendo essa experiência. Mas pelo fato de muitos cristãos estarem tão envolvidos com as coisas passageiras dessa vida, emprego, casa, escola, estudos, eles não estão percebendo isso.
Às vezes nós nos fazemos a pergunta: por que as igrejas são tão vazias? Tem tão poucas pessoas. Às vezes nós nos perguntamos: por que não está havendo conversões? Às vezes nós nos perguntamos: por que na reunião da ceia, a maior parte dos irmãos que são salvos, que são convertidos, que precisariam estar na reunião da ceia, não estão? Literalmente falando, nós percebemos que estamos, de uma certa forma, num vale de ossos secos. Aparentemente, espiritualmente falando, parece que estamos no meio de um vale de ossos secos. Igrejas vazias. Ou muitas das vezes, igrejas que às vezes têm até uma frequência das reuniões, mas há poucas conversões. E às vezes, as reuniões, como é a reunião da ceia, a reunião onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para lembrar do Senhor, para lembrar do que Ele fez por nós, vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. E você pode contar uma igreja que tem 50 membros, como é a igreja de Moema Sul. Eu estou dizendo isso porque isso está acontecendo em Moema Sul, isso acontece lá. Na reunião da ceia, às vezes tem 10, 15, 20 irmãos na reunião da ceia. Só que no lugar de fazermos como no Ezequiel, nós começamos a fazer concessões. É interessante que às vezes Deus está fazendo conosco o que fez com Ezequiel, está abrindo os nossos olhos, está mostrando para nós a decadência do povo de Deus. Está mostrando para nós a real necessidade do pecador perdido. Está mostrando para nós a necessidade de um avivamento na nossa igreja local e muitas das vezes na nossa própria vida. Mas muitas das vezes, no lugar de nós observarmos o que Deus tem para falar conosco, nós fazemos concessões. Começamos a abrir mão de verdades ensinadas na palavra de Deus e assim deixar a coisa mais leve, para assim atrair mais número de pessoas, muitas das vezes não me importando com a real necessidade dessas pessoas de se converterem, de nascerem de novo, de crerem no Senhor Jesus. Muitas das vezes fazemos concessões, abandonando princípios, e eu estou dizendo isso porque são coisas que a gente tem visto. Tem irmãos aqui que estão usando o véu e eu fico feliz em ver isso. E por favor, não se ofenda com aquilo que eu vou dizer aqui agora, mas é algo que a gente tem observado. Igrejas que têm abolido o uso do véu. Eu não entendo por que algumas igrejas estão fazendo isso. Eu não sei, eu não me reúno lá. Mas o véu é um ensino bíblico. 1 Coríntios capítulo 11, o mesmo texto que fala da ceia do Senhor, fala do uso do véu. E por que as irmãs devem usar o véu? E elas usam o véu, entre todas as questões que apresenta ali, que é respondida ali pelo texto, ela usa o véu por causa dos anjos. É um sinal de autoridade na igreja por causa dos anjos. Em Efésios capítulo 3, a palavra de Deus nos ensina que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos céus. Quando você, irmão, pega um véu e coloca na cabeça, você não está obedecendo a tradição da casa de oração. Você está obedecendo um ensino bíblico, claro, da palavra de Deus, que manda você colocar o véu na cabeça por causa dos anjos, seres espirituais. Vê você usando o véu. Mas aí, porque a igreja, a casa de oração usa, mas as outras igrejas não usam, então nós fazemos concessões, porque as irmãs estão deixando de usar o véu e estão indo para as outras denominações. Gente, não é fazendo essas concessões. Eu estou citando o véu, mas existem várias outras concessões que a gente tem visto sendo feitas por aí, para tentar resolver um problema que não é dessa forma que vai resolver, antes vai piorar ele mais, porque é um afastamento do
dos princípios bíblicos para a igreja de Deus, para as reuniões da igreja. Os motivos pelo qual Deus nos mostra um vale de ossos secos, o motivo pelo que Deus mostra para nós, nós chegamos a entender que está havendo poucas conversões, porque está havendo pouco ânimo para os irmãos de reunir com a igreja, muitas das vezes de cantar, muitas das vezes de orar, muitas das vezes de se dedicar ao ministério da palavra. Você sabe por que Deus nos mostra isso? Pela mesma forma pelo qual Ele mostrou a Ezequiel a nossa humilhação. Deus fez ele andar ao redor deles, né? E ele entende que isso eram muito numerosos e eram sequíssimos. Então Deus ele começa a falar com Ezequiel e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus está olhando para Ezequiel ali no meio daquele monte de ossos secos e faz essa pergunta: filho do homem, esses ossos podem viver? Ezequiel olha e fala: Senhor, tu o sabes. Ezequiel não podia fazer aqueles ossos reviverem. Nenhuma autoridade religiosa de Israel naqueles dias poderiam fazer aqueles ossos reviverem. A situação calamitosa, a calamidade que se encontra a igreja de Deus hoje, nenhum homem tem capacidade por si de mudar essa situação. A situação que se encontra o pecador sem Cristo, nenhuma religião, nenhum ser humano, nenhum pregador pode mudar essa situação. E às vezes a minha situação, irmãos que caíram em pecado, que estão muitas das vezes afastados dos caminhos do Senhor, por si, eles chegam nessa conclusão, que eles não podem mais saírem dessa situação. E foi o que aconteceu com Ezequiel. Por isso que ele fala com Deus: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, Senhor, eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu estou aqui no meio desse vale de ossos secos, mas nada do que eu faço, ou nada do que eu deixo de fazer, vai fazer esses ossos retornarem à vida. Mas o Senhor pode. Então Ezequiel teve que reconhecer a sua incapacidade. E teve que deixar de confiar em sua própria eloquência, no fato dele ter nascido na família dos sacerdotes, no fato dele ter sido religioso, feito parte da mais alta classe religiosa em Israel. Ele teve que confiar exclusivamente em Deus e no seu poder. Então ele teve que se humilhar. Depois, Deus ele deseja manifestar a sua glória. Deus ele deseja manifestar o seu poder. Deus ele deseja manifestar que para ele nada é impossível. Deus pode reavivar uma igreja em nossos dias, em pleno tempo de apostasia. Ele pode. Deus ele pode restaurar a minha vida espiritual novamente. Se eu estiver caído, Ele pode. Deus ele pode tirar um pecador perdido lá do pecado, lá do lamaçal, e tirá-lo de lá e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Ele pode. Para Deus nada é impossível. E Ezequiel viu isso aqui. A necessidade de nós dependermos dele. Meu irmão, minha irmã, você já reconheceu esse fato, que você depende dele? Você depende de Deus em todos os momentos da sua vida? Principalmente para Ele reavivar a cada dia a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa fé com Ele.